Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise de o que eu não falei do jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Para quem não sabe, esse quadro que eu utilizo é para falar sobre o jogo dos jogadores em si, pontuar justamente ali situações boas, situações ruins, e com isso a gente pode falar bastante sobre o jogo em si. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é sobre os dois perdedores, os dois maiores perdedores desse confronto: Léo Fernandes e Marlon. Marlon, que se viu muito ali disperso durante todo o jogo, diversas vezes perdeu bola e até mesmo prejudicou o time do Fluminense. Não foi colocado na reserva, mesmo o David Braz merecendo muito mais sobre isso, e acabou justamente comprometendo o jogo todo e com isso gerando mais chances para o Atlético Mineiro, que em casa aproveitou dois momentos e acabou fazendo gol. Léo Fernandes, que entrou para compor esse meio de campo e até mesmo ajudar lá na frente o John Kennedy, não fez nada. Ficou completamente deslocado, não sabendo onde que se mexer, não conseguia driblar, não conseguia fazer tudo que, quando foi contratado, foi proposto para que os torcedores tricolores acontecesse tal coisa, que era drible, chute, gol e até mesmo falta, e ele não fez nada disso. Perdeu muita chance com esse time, que poderia realmente fazer com que ele se tornasse um principal responsável para a vitória tricolor, e isso não aconteceu. Se a gente fala de dois perdedores, que foi Léo Fernandes e Marlon, a gente está falando de dois vencedores: Diogo Barbosa e JK, ou JK e Diogo Barbosa, se ele for colocar de ataque para defesa. JK, John Kennedy, tinha tudo para realmente esse jogo se tornar uma grande point, para falar que ele sim merece estar entre os 11, e de fato mereceu. Mesmo não fazendo gol, que era justamente a proposta dele, jogou muito, e as duas únicas oportunidades que realmente aconteceram de gol pro Fluminense foram todos por conta única e exclusivamente de John Kennedy. Isso me preocupou bastante sobre isso, porque o Fluminense completamente disperso, com um jogador no ataque, e esse jogador não fazia nada. Realmente também o próprio meio de campo não fazia nada para ajudar esse centroavante que estava lá na frente sozinho. Nem o próprio Léo Fernandes ajudou. E do outro lado a gente tem Diogo Barbosa, que também fez um bom jogo, mostrou que realmente tem a capacidade, justamente, se acontecer alguma coisa com o Marcelo, ele possa entrar e contribuir bastante com o time titular do Fluminense, como também mostrou que talvez ele possa até tomar o lugar do Marcelo. A gente viu uma solidez um pouquinho melhor da área lateral, claramente com seus problemas ainda, mas foi interessante, e ele foi um grande vencedor também nessa linha de zaga, que só ele foi o vencedor. Por último, antes de a gente fazer todos os pedidos, André e Fábio. Fábio e André, por serem titulares, eu queria falar um pouquinho mais sobre eles. André jogou muito mal. Na minha concepção, foi o pior jogo da carreira do André. Não jogou bem como volante, não jogou bem como zagueiro, não aproveitou justamente uma chance única dele ser o capitão e de ser um dos únicos jogadores em linha titulares, para realmente se afirmar ali como um personal principal desse jogo. Até tentou fazer algumas jogadas, mas nenhuma jogada que realmente virasse para alguma jogada efetiva, e isso acabou justamente prejudicando o futebol todo dele. Do outro lado, Fábio, que de fato não teve nenhum problema. Todos os gols são gols que eu não acho que seja defensável, e que o Fábio novamente demonstrou tomar gols, e muitas vezes. No primeiro tempo a gente não tomou gol, mas no segundo tempo a gente começou a tomar gol,
e o Fábio não teve culpa nada disso. Então eu tenho que exime a culpa do Fábio e dou a culpa inteiramente em André, os dois titulares do Fluminense. Antes de a gente falar mais sobre outros jogadores e o próprio técnico Fernando Diniz, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo. Todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela. Vamos continuar falando mais sobre o Fluminense. E bom, Keno e David Braz. Eu quero falar muito deles por conta da situação que aconteceu dentro do banco. Às vésperas de uma final da Libertadores e tem jogador brigando no banco de reservas com outro jogador. Eu não sei o que aconteceu. Eles falam de forma justamente que é para generalizar e não ter realmente esse comentário maior sobre isso. Mas por que aconteceu aquela briga? Por que foi montado o dedo? Se era um lance de jogo, não era para ter briga. Então desculpe, eu não sei o que aconteceu. Mas se a gente pode falar sobre outros dois perdedores, foram justamente David Braz, que jogou o primeiro tempo e foi retirado erroneamente, e Keno, que estava no banco de reservas e que brigou também com o próprio David Braz e também isso não ajuda o Fluminense em nada. Outros jogadores que realmente mostram que não deveriam estar no Fluminense é Lelê e Ione. Parece que quando entram não significa nada e quando jogam continuam não significando nada. Ou seja, é uma preocupação enorme. Imagina o Fluminense dependendo desses dois jogadores numa final da Libertadores. É problemático sobre isso. Eu não renovaria o contrato do Lelê e também não renovaria o contrato do Ione. Temos melhores dentro da nossa casa. O Ione, por exemplo, está tirando a vaga do Matheus Reis e o Lelê está tirando a vaga do Cauã Elias. Espero que o Fluminense entenda isso, senão vai perder muito dinheiro. E falando em perder muito, Fernando Diniz. E novamente, mesmo com um esquema completamente defensivo, quando foi vazado, não teve o que fazer. Um time completamente fraco, um time que não tinha ataque o suficiente, poucos chutes ao gol. Os únicos 2 chutes de situação teve nada a ver com o Fernando Diniz, ou seja, se a gente pode apontar o terceiro perdedor, é Fernando Diniz. E espero que ele não seja isso na final da Libertadores. Não fez nada, a formação dele inicial completamente desastrosa, com 3 zagueiros, 2 caras na ponta, ou não sei, ou foram 5, foi 5 ali, com 4 ali e deixa o João Kennedy livre. Eu não consigo entender e espero que ele me ajude a entender futuramente sobre esse jogo dentro da Arena MRV. Dito isso, você concorda com tudo que eu falei? Você acha que o Diniz não poderia ter colocado um esquema melhor? Não ter colocado, por exemplo, o Isaac para jogar? Isso tudo. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.